E agora a última fronteira. Vamos então à conversa com o Miguel Gonçalves sobre as últimas da astronomia. Viva, Miguel, bem-vindo. E vamos aqui começar por falar de Júpiter e da importância diversas, pelo que percebi, para a formação da própria Terra. Teve um papel, não é? Importantíssimo. É verdade, já estamos a ver imagens de Júpiter, o rei dos planetas, por alguma razão é o planeta maior em termos de diâmetro, maior em termos de massa, e este novo estudo agora apresentado dá-nos mais algumas pistas de algo que os astrónomos já suspeitam há muito tempo, que Júpiter é o grande arquiteto daquilo que é o nosso próprio sistema planetário, o nosso sistema solar. É um estudo baseado nas melhores simulações computadorizadas que nós conhecemos, que também analisa os imensos sistemas planetários que nós já conhecemos, portanto, planetas que giram à volta de outras estrelas, e que diz o seguinte: primeiro ponto, primeira grande conclusão, Júpiter terá nascido muito mais próximo daqui da zona da Terra do que aquilo que nós pensávamos. E essa aproximação ao nosso Sol, que também era uma protoestrela, estamos a falar dos primeiros tempos do Sistema Solar, criou aqui claramente, devido à ação gravitacional de Júpiter, foi Júpiter que criou esta divisão entre o Sistema Solar interno, dos planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, e todo o resto que existe para lá de Neptuno. E como? Porque, de facto, Júpiter não só utilizou o seu campo gravitacional para fazer esta separação, é o que nos contam também os meteoritos. Nós temos meteoritos, pedaços de asteroides e de cometas, uns que são muito mais ricos em gelo e em água, que se formaram no sistema solar exterior, onde estão os planetas gasosos, e temos também meteoritos muito pobres em água, que nasceram aqui, mais perto do nosso Sol. Foi Júpiter, diz este estudo, que criou este tampão entre estas duas zonas do sistema solar, graças à gravidade e também, nestes primeiros tempos da formação da nossa própria estrela dos planetas, houve uma grande velocidade de concentração de fluxo de matéria e de gás a cair no Sol. Júpiter agiu como tampão. Tentou, no fundo, moderar essa grande quantidade que ia gravitacionalmente no Sol, permitindo que aqui nesta zona dos planetas terrestres as rochas, os gás tivessem mais tempo para formar os próprios planetas. Exatamente. E, portanto, este estudo é muito explícito e diz que se nós temos hoje Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, é por causa também de Júpiter. E mais, dizem também estes estudos que se não fosse um planeta como Júpiter aqui nesta zona, provavelmente a Terra, Daniel, poderia cair mesmo em direção ao próprio Sol. A influência gravitacional e não só de Júpiter impediu que estes planetas fossem comidos, digamos assim, pela gravidade do nosso próprio Sol. E, portanto, temos mais alguns motivos para agradecer a presença do grande... Foi o primeiro planeta até, o planeta mais antigo, e que, nestas andanças, porque houve dinâmicas, ele nasceu mais próximo da Terra, mas depois migrou para zonas mais afastadas. Sabes por quem? Provavelmente Saturno. O aparecimento de Saturno e a própria gravidade de Saturno também terá puxado o próprio Júpiter. Mas repara como toda esta dinâmica do maior planeta do Sistema Solar teve uma grande influência para, olha, eu e tu estarmos aqui também. Muito bem, é isso mesmo. Olha, e vamos voltar ao famoso 13 de Atlas, porque estávamos com tanto medo que ele vinha aí, não é? Mas já passou no ponto mais próximo da Terra, não é? Do Sol. Passou no ponto mais próximo do Sol. Mas como ele ia passar por trás, portanto... Passou no ponto mais próximo do Sol, mais próximo a mais de 200 milhões de quilómetros do Sol. Muitas conspirações, muitos adeptos das teorias de conspirações diziam que, bom, se calhar ele vai aproveitar esta maior aproximação ao Sol para, imagine-se, ter uma propulsão, mostrar a sua propulsão artificial, como se tivéssemos alienígenas a comandar tudo aquilo. Vamos sossegar as pessoas que temos lá em casa. Não foi registada nenhuma propulsão não gravitacional ou não expectável por parte dos cientistas. Estas imagens que nós estamos a ver já são imagens tiradas depois dessa passagem mais próxima do Sol. Temos vários satélites, vários observatórios, nomeadamente que olham para o Sol, que tiraram estas fotografias. Temos também imagens de um órbiter marciano que está em Marte e chinês, que também tirou fotografias ao nosso amigo cometa interestelar, e eu vi algumas indicações de muitas dessas conspirações surpreendentes que diziam, por exemplo, como é que ele mudou de cor. É verdade, o cometa andou a mudar de cor. A cor está intimamente relacionada com a química dos corpos que nós estamos a falar. E então ele inicialmente teve uma coloração mais avermelhada, explicada sobretudo pela grande quantidade de poeira à volta do seu núcleo, e depois deu origem à cor maior e à cauda que nós conhecemos. Depois, por volta de setembro, ele parece que ficou um bocadinho mais esverdeado. Voltamos à química. Aquele esverdeado, pensam os cientistas, deve estar relacionado com a sublimação. Ele estava-se a aproximar cada vez mais do Sol, a apanhar cada vez mais radiação.
aqueceu o núcleo, aqueceu e sublimou a química e as poeiras que estavam no seu núcleo, e aquela cor esverdeada devia ser provavelmente de carbono diatómico ou até de cianeto ou de cianeto, e depois, quando deu a volta ao Sol, ele pareceu um bocadinho mais azulado. Voltamos à química, Daniel. E aquele azulado dizem os cientistas que pode ser também a presença de monóxido de carbono e de amónia, que ainda estava também a sublimar. E, portanto, não é de espantar esta mudança de coloração, porque tem a ver com a própria química. Mas, olha, para acrescentar mais uns pozinhos científicos a tudo isto, um novo estudo, atenção, ainda sem revisão de pares, mas assinado por astrónomos que estudam precisamente cometas, apresenta uma teoria muitíssimo interessante sobre este corpo e que diz o seguinte: nós estamos a ver esta sublimação e esta química toda deste cometa, mas isto se calhar nem sequer é o resultado daquilo que é a sua química mais interior, do próprio cometa. Este estudo diz o seguinte: este cometa andou milhares de milhões de anos pelo espaço entre as estrelas. Ele é um cometa interestelar. Por isso é que é um e, portanto, foram milhares de milhões de anos a levar com radiação, com raios cósmicos a embater na sua superfície. Eles estudaram o que é que um cometa com esta constituição e sofre esta radiação, estes raios cósmicos durante milhares de milhões de anos. Qual é a assinatura química que aquilo cria neste cometa? Eles dizem que dióxido de carbono. Olha, curiosamente, nós estamos a assistir grandes quantidades de dióxido de carbono, que também não é vulgar nos cometas do Sistema Solar, mas associados a este cometa. Lá está. Ele nasceu num sistema planetário que não é o Sistema Solar. Sim. Nasceu num sistema planetário com uma química diferente do Sistema Solar. Nossa, claro. Reflete não só essa química, mas agora diz este estudo também, não é apenas a química desse sistema planetário. Reflete também milhares de milhões de anos em que foi agredido, digamos assim, com raios cósmicos. Olha, e vamos terminar com música celestial, não é? Sim. Não é de costume trazermos aqui música, sim, mas é uma banda chamada Deep Energy Orchestra e cujo seu mentor adora tudo o que tem a ver com astrofísica, tudo o que tem a ver com buracos negros, com mecânica quântica. Pediu autorização ao Very Large Array, que é este conjunto de telescópios que temos nos Estados Unidos, para, no fundo, ser o pano de fundo para o seu terceiro álbum, The Science of Sound. E repara uma coisa, isto é misturar funk com jazz, com ritmos tradicionais indianos, com rock progressivo, em homenagem à ciência, em homenagem ao cosmos. Deixamos aqui esta nossa sugestão musical. É a música a fecharmos, então. Uma música dos céus, bem se pode dizer. Miguel, obrigado. Obrigado.